que está perdido. Você que andava com os pés na cabeça, acabou esse tempo. Agora você vai botar a sua vida nos trilhos. Sabe por quê? Porque ninguém veio para os Estados Unidos a passeio. Você veio para ganhar dinheiro em dólar, multiplicar seu patrimônio e construir sua vida no país das oportunidades. E agora a gente está aqui com a maravilhosa aluna e ela vai se apresentar e contar um pouquinho da onde ela veio no Brasil, onde é que ela mora nos Estados Unidos e o que é que ela faz. Oi, Verena, oi todo mundo. Eu sou Magda, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu moro Mineira, da mãozinha mineira, fechada. exatamente, fechadíssima. Eu moro em Benícia, que é na Bay Area de São Francisco, e Uau, estou aqui nos Estados Unidos há quase 20 anos, 19 anos agora. 19 anos. Conta para você, como é seu nome? Para Meu nome é galera. Magda Santos. Magda Santos. Pronto, Magda Santos de Belo Horizonte. E Magda, quando por que você decidiu sair do Brasil para vir para os Estados Unidos? Eu vim inicialmente porque eu tinha terminado minha pós-graduação no Brasil e vim para fazer o pós-doutorado na UCSF, aqui em São Francisco. E eu não tinha intenção nenhuma de ficar aqui. A ideia era vir fazer o pós-doutorado, 3 anos a 4 anos, e voltar para o Brasil. Então não tinha realmente, e se falassem que eu viria porque eu tinha que ficar, eu não teria vindo, porque eu não queria. Eu estava vivendo um momento muito bom para mim no Brasil. Quando você termina o pós-doutorado, aparecem muitas oportunidades, né? Estou começando a vida. Mas aí eu vim para fazer o pós-doutorado porque é importante para a minha formação. Vim com uma bolsa muito boa daqui e fiquei. E até 2 anos, a minha intenção realmente era de voltar 100%. Depois de 2 anos, já começou a mudar. Mas eu tive que voltar temporariamente por causa do visto. Eu tinha o J1, que é um visto de intercâmbio, então eu tive que voltar, mas aí eu tive uma oferta de emprego para vir para a mesma universidade com uma posição diferente, né? Já viria com visto de trabalho. E aí eu não pensei duas vezes. Então eu fiquei mais ou menos 1 ano e pouco no Brasil e voltei para cá em 2007 e fiquei na universidade por mais 10 anos e depois eu decidi mudar para a indústria e hoje eu trabalho numa indústria, numa empresa que é parte do SAP 500. Ah, uau! Gente, que chiquérrimo. Então agora você já está entendendo tudo e ainda trabalhando na própria empresa que está trazendo esses resultados. Deixa eu te perguntar uma Isso. coisa, como foi que você conheceu a gente? Eu conheci porque vinha os pop-ups no meu YouTube feed. Vinha os pop-ups e eu só ficava skip ads porque é uma pirâmide, né? Esse negócio de vai ficar rico na América, isso é esquema, isso é pirâmide, e só skip ads o tempo todo. E um dia, por distração, porque eu estava fazendo outra coisa, eu comecei a ouvir. E aí começou a chamar a minha atenção, porque eu me identifiquei com muitas coisas que você falava. A primeira é que o medo de investir é porque você não tem conhecimento. Você tem medo de investir porque não tem conhecimento. E conhecimento é uma coisa que eu sempre busquei. Por isso que eu fiquei na escola tanto tempo, né? Porque eu queria saber como as coisas funcionam. Então, e aí eu comecei a prestar atenção. E me identifiquei com muita coisa. Você falava, né? Que você é que assina o cheque, eu é que assino o cheque. E você batalhou muito, procurou ser destaque em tudo que você fez. E essa é paralela à minha história, porque para mim também foi sempre assim. Uma estrutura familiar que te criou para ser independente, para pensar por você mesmo. Então, isso tudo foi uma coisa de identificação comigo. E o fato de você estar mostrando dados, você estar fazendo referências. Então, aquilo realmente chamou minha atenção. E aí veio o super plano, que, como era, eu ainda, né, sempre com o pé atrás, sou mineira desconfiada. E aí, Uhum. sempre com o pé atrás, mas aí veio o super plano, a oportunidade de assistir às aulas sem compromisso. E aí, assisti todas as aulas, e no final ainda ficava aquela coisa: vou fazer, vou fazer. Mas uma coisa também que você diz e que eu me identifiquei é que às vezes Deus está te mostrando alguma coisa. E aprender a investir era o que eu queria. Eu queria muito aprender a investir,
tem aquele dinheiro que está vindo, né? Eu trabalho numa empresa boa, eu recebo bem mais do que era antes. Então, quer dizer, e tento manter o mesmo padrão de vida que eu tinha antes. Então, você tem uma reserva que começa a crescer, e eu falei, eu quero aprender a investir. Então, eu fiquei com aquilo, eu falei, eu acho que vamos, né, dar um passo de fé aqui e fazer. E não só eu me inscrevi para o curso, mas eu acordei, coloquei o relógio para despertar, que era 1h59 da manhã. Aqui, porque no Gente! horário de Nova York seria 5 da manhã, para ser uma das primeiras a me inscrever. E tem sido fantástico. E o que é que você pode dizer assim, do que mais te impedia de comprar o curso? Era mais um medo? Eu concordo com você. Eu não sou mineira, mas minha família é do interior, por meio da Bahia, né? E pense num povo desconfiado, a gente no interior. Para vocês terem uma noção, meu avô, não era um cara rico, mas era aquele cara, né? A divisa de Bahia com Minas ali no meio, você sabe, o povo. Ele comprou uma casa em Salvador para mandar meus tios estudar com dinheiro em cash que ele trouxe no meio de um saco de feijão. Só para você entender como é minha família. Meu pai nunca investiu em nada, a não ser em imóveis e gado. E eu sou uma pessoa também extremamente desconfiada, mas tenho aí 15, vou fazer 16 anos de mercado financeiro e tenho conhecimento e faço as coisas diante de todo o conhecimento que eu tenho de carreira. Mas eu entendo totalmente o que você fala. Sabe por quê? Eu sou uma pessoa extremamente desconfiada. Até aqui na América. Até se eu for num banco, quando a gente estava comprando essa casa, meu marido dizia, mas Verino, o que é que você quer saber mais? Eu falei, não, eu preciso me reunir com esse homem antes da gente assinar esse contrato. Eu quero ler o contrato. Pede para ele me mandar o contrato por e-mail. E eu passei a noite lendo o contrato da casa para ver onde é que se tinha alguma pegadinha, se a gente estava assinando alguma coisa errada. Eu sou uma pessoa, pessoalmente, na minha vida pessoal, extremamente desconfiada. Até às vezes isso me atrapalha em alguns momentos, porque eu fico tão desconfiado daquela situação que estão me apresentando, do que vai acontecer, e esse era um medo meu de estar aqui nas redes sociais. Então eu entendo. Mas o que você acha, assim, que diante de tudo isso, que mais te impedia de comprar o curso? Era mesmo, uma coisa era a incredulidade, né? Porque como o meu treinamento é de cientista, eu sou cientista, então você sempre questiona tudo. Questionar tudo é parte do meu trabalho e resolver problemas é parte do meu trabalho. Então, mas você falava uma coisa que eu quero que você desconfie, questione tudo o que eu disse aqui. Então, realmente é o que eu faço, assim, quando você faz pesquisa, você questiona o status quo, você questiona tudo que existe para poder mudar, é assim que se evolui. Então, era a incredulidade e uma coisa muito engraçada, porque eu sempre fui muito observadora do meu budget. E eu tinha um budget naquele mês para comprar uma cafeteira nova, porque eu gosto de café bom, e eu falei, eu vou comprar uma cafeteira que vai me durar para a vida toda, porque também é outra coisa, eu não gosto de comprar nada que seja descartável, porque eu acho que é um desperdício de dinheiro, né? Então, eu vou comprar uma cafeteira boa. Eu fiz muita pesquisa, e aí era uma cafeteira cara. E era aquele budget daquele mês. Eu falei, se eu comprar o curso, então eu vou ter que esperar para comprar essa cafeteira. E aí eu falei, você quer saber? O curso é um investimento, a cafeteira eu posso comprar a qualquer momento, o curso é agora. Então, foi aí, eu falei, desenterrei o dinheiro, não que, né, ia faltar, mas eu falei, não vou gastar mais do que eu queria gastar esse mês, então eu vou comprar o curso ao invés de comprar a Coffee Maker. Então, foi E uma deixa eu decisão falar uma muito coisa, fácil. você me aparenta ser uma rica na América, porque aqui tem vários perfis de aluno. Você é uma rica na América extremamente organizada. Mas conta pra gente, como é que estava a sua vida antes do curso? Eu estava organizada, mas eu estava nessa situação. Sim, eu estava organizada, mas eu não sabia investir. Zero conhecimento em termos de investimento. Em 2013, eu abri uma Roth IRA, e comprei algumas ações sem ter conhecimento, fiz decisões péssimas. Então, nada dava certo, não vendia, eu parei completamente. Eu nunca mais coloquei um centavo na minha Roth IRA. O que eu fazia era colocar todo o dinheiro no meu 401k, porque eu sabia que era gerenciado por quem podia, mas eu falava uma vergonha, né? Nessa altura do campeonato,
Você precisa ter, porque você precisa ter aquilo que é pre-tax, que é antes do imposto, que é o 401k, e você precisa ter um que é post-tax. Precisa ter os dois. E todo mundo falava isso. E então eu falava, eu preciso investir, eu preciso aprender a investir. Então foi isso. Me deu o curso, tem me dado as ferramentas e o conhecimento que eu não tinha, que faltavam para mim, para eu começar realmente a fazer investimentos sabendo no que eu estava investindo e sem medo, porque por causa da experiência que eu tive, eu tinha muito medo de fazer de novo más decisões e fazer maus investimentos. Então, para mim, antes do curso era isso, não ter o conhecimento, ter o medo de investir, ter uma Roth IRA que só estava indo para baixo e não ia crescer nunca do jeito que estava, e depois eu já poder, eu estou fazendo aportes mensais agora, eu tenho transferência automática da minha conta corrente para a corretora e para a minha High Yield Savings Account. Então, é isso, é realmente saber como as minhas finanças estão indo muito melhores agora do que nos 9 anos que eu tive uma Roth IRA e não fiz nada com ela. E o que é que você está fazendo agora que deu essas... O que é que você aprendeu no curso que você aplicou e fez esse seu desenvolvimento? Uma coisa foi olhar para o meu budget com um olhar mais crítico. Eu sempre gostei de observar, mas aí você começa a olhar pequenas coisas. Eu brinco que você entra no RNA, mas o RNA entra em você também. Porque você começa a olhar coisas pequenas que podem fazer uma diferença. Fala, puxa vida, se eu pagar $40 todos os meses para fazer minha sobrancelha, e se eu fizer e mantendo aqui em casa, e aí eu só fizer quando realmente precisar, não tiver mais jeito, porque eu vejo clientes também, então não posso estar com uma aparência ruim. Mas se eu conseguir fazendo isso, quer dizer, $40, se eu juntar $40, pode ser um ativo aqui, pode ser, se eu juntar alguns meses que eu não fizer isso, pode ser aquele ativo. Então, muda a mentalidade, você começa a olhar para as coisas com muito mais crítica. E a outra coisa que eu não posso deixar de ressaltar é a planilha de acompanhamento, porque eu nunca havia antes detalhado os meus objetivos daquela maneira. Então, é uma ferramenta incrível, que eu acho que é muito útil, e a minha nunca é completa, eu sempre estou voltando e mudando as coisas à medida que eu vou progredindo nos cursos, né? Eu comprei na turma 8 e eu ainda estou continuando, estou progredindo, estou quase chegando no final, e à medida que eu vou progredindo, os meus objetivos vão mudando um pouco, a minha escolha de investimentos vai mudando um pouco. Então, é um aprendizado constante e eu amo isso, eu gosto de aprender, eu gosto de novos desafios, aprender novas coisas. E o que te fez? Porque, olha só, deixa eu falar uma coisa aqui muito importante. Nós somos reflexo da nossa bagagem, né? Eu sou muito... Se você conhecer meu pai, tem até uma live com ele lá no Instagram, mais antiga, no Natal. Se você ver, eu sou muito parecida com meu pai. Até nos hábitos do dia a dia, eu comecei a observar isso. Eu fiz um curso agora de desenvolvimento pessoal e eu comecei a observar isso. Mas por quê? Tem tudo na vida da gente. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês que estão aqui nessa live. Tudo tem um porquê. Às vezes você não sabe. Eu estava nessa inconsciência com algumas coisas. A Vanessa fala muito do seu pai, não fala de sua mãe. Sabe por quê? Minha mãe trabalhou 25 anos no Banco Econômico como gerente. Minha mãe saía de casa quando a gente estava dormindo e ela voltava quando a gente estava dormindo. Já meu pai pediu demissão do banco, ou foi demitido, não lembro mais agora, e ele montou um negócio, um barzinho, um boteco, na esquina da casa que a gente morava, ou seja, eu morava a 4 casas do boteco de meu pai. E eu passava o dia com meu pai. Era meu pai que dava banho na gente, gritava pra gente ir pra escola, era meu pai que botava a gente no carro e levava pra escola, era meu pai que pegava, era meu pai que fazia o exercício. Então, a minha convivência durante a minha fase adulta, até eu sair de casa, né, estudar e ir pra faculdade, foi com meu pai. E minha mãe eu via mais nos finais de semana. Então, a gente é muito, Magda, reflexo das experiências que a gente teve. Então, olha só, você teve uma experiência com o Roth IRA, que foi uma experiência no qual você não tinha adquirido conhecimento antes, o portfólio estava lá largado, igual, sabe aqueles terrenos que quando a gente está dirigindo, a gente passa e vê aqueles terrenos sem capinar, que parece até que não tem dono?
E aí você se frustrou. Nessa sua frustração, você pensou, poxa, é isso aí, só querem tomar meu dinheiro, eu só perco dinheiro, o investimento não vai me levar a lugar nenhum. E é isso que a gente vai adquirindo ao longo da vida, como eu adquiri em outras áreas da minha vida. E nessa da gente adquirir as experiências que eu tive com meu pai, o que meu pai me ensinou naquele mundinho, era da minha casa pro bar da minha casa, aquilo que ele aprendeu sem muito conhecimento. Depois eu fui para a faculdade, fui aprender novas coisas. Então, olha só, onde a vida de Verena virou. Eu digo que eu tenho sorte, né, por eu ter escolhido essa carreira, e minha vida começou a mudar na faculdade, quando meus professores já começavam a dar as aulas, e eu dizia, caramba, eu posso fazer isso, caramba, eu posso fazer isso. Mas muitos de nós, muitos de vocês que estão nessa live, como eu tenho desconhecimento de muita coisa na minha vida. Como vocês têm desconhecimento de muita coisa do universo financeiro. Então, Magda, por conta de um sofrimento que você teve, de algo que foi doloroso na sua vida, você acabou passando uma temporada mais resistente diante daquela perda que você tinha, de você desacreditar que você poderia recuperar. Mas o que eu queria saber é o seguinte, qual foi o momento que você teve essa confiança de você dizer, cara, tudo que eu pensava antes estava errado. Eu perdi dinheiro naquele investimento porque eu não sabia administrar. Qual foi a aula ou o momento que você teve essa virada de chave que você entendeu? Agora eu sei que é desse jeito. Eu vou citar provavelmente duas. Uma foi entender os ciclos econômicos. Eu acho que deu uma fundação muito boa, porque então tem um motivo porque o mercado começa para cima e para baixo. Os ciclos econômicos, eles são uma realidade, e o fato de você mostrar historicamente como que eles acontecem e quais os fatores que levam aos diferentes ciclos econômicos e aproximada duração deles. A segunda foi, eu acho que a aula de ETFs, eu acho que é uma iluminação para todo mundo, porque você fala, puxa, você já pode ter uma coisa diversificada com um ativo, né? Então, você tem 2 ativos, 2 ETFs de áreas diferentes, 3 ativos com 3 áreas diferentes, você tem uma carteira diversificada. Então, te dá segurança, você não está dependendo de uma empresa e ir para cima ou para baixo. Value Investing, aquela aula, eu acho que eu já assisti umas 3 vezes, porque eu trabalho nessa área de biotecnologia, é uma área quente, ela sempre vai ser quente, porque a pesquisa continua. Então, eu já tenho umas candidatas que eu vou, e aí eu vou nos relatórios financeiros delas. Né? Eu vou no relatório financeiro, olho os balanços, como é que ela está sendo bem administrada, se como que está o cash flow, se eles estão bem, qual que é o prognóstico. As empresas elas estão começando, então elas não estão gerando receita ainda. Então é a promessa. Por que isso é bom? Isso aqui é um tratamento que está sendo desenvolvido, que realmente tem um respaldo bom na comunidade científica. Então vou destrinchando, e eu tenho uma watch list. Eu ainda não comprei, mas eu tenho uma watch list que eu tenho umas 3 ou 4 que eu acho que vão realmente estourar quando elas tiverem o primeiro produto já autorizado pelo FDA. Eu acho que vão ser empresas que vão realmente estourar, porque são tratamentos que estão no desenvolvimento, porque a pesquisa é assim. Por exemplo, hoje trata-se de fazer imunoterapia. A pesquisa com o tratamento por anticorpos começou há 40 anos atrás. E hoje é uma coisa que é normal. E é um tratamento excelente, que dá bons resultados. Então, quais são as novas agora? Agora é terapia gênica, terapia celular. Então, como que estão as pesquisas nessa área? Quem que está fundando essas empresas? São pessoas que realmente sabem o que está acontecendo e quais são os prognósticos no futuro, né? As oportunidades no futuro para isso. Como que a comunidade científica vê, como que o FDA vê isso, quais são as guidelines que eles querem que sejam aplicadas para isso. Então, realmente, começa a abrir um universo novo para mim. E, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui que é muito importante. Por que eu não gosto? Na verdade, não sou eu, não. São regras no Brasil, não tem isso ainda. Ainda está aberto, mas a CVM está correndo atrás. Por que é proibido dar dicas de investimento na internet?
Porque cada um de vocês tem uma vida particular. E cada um de vocês tem uma necessidade. É igual, você vai no zoológico, né? Quando você vai no zoológico, tem a fichinha do animal, né? Tem dizendo o que ele come, esse daqui já come plantas silvestres, esse come cenoura, né? Tem alimentos que algumas espécies não podem comer. Então, assim, cada um de vocês tem uma situação muito, mas muito específica. A situação de Magda é uma situação muito específica. Por que eu estou falando isso para vocês? Olha só que legal. Eu gosto de investir, eu, Verena Cordeiro, como pessoa, eu gosto de investir em empresas que eu acompanho com profundidade. Por quê? Porque são coisas que eu gosto naturalmente de ler. Eu tô ali, ó, todo dia de manhã, quando eu acordo, não tem outra coisa que eu faço, eu nem escovo de dente. Eu abro para ver o dólar, ó, abri o olho, eu já olho para ver o preço do dólar, porque eu já sei que meu WhatsApp tá bombando, todo mundo querendo saber o que fazer. E eu olho como é que está o mercado futuro antes de dormir, que eu já ensinei para vocês na última imersão que a gente teve, o app lá do investing.com, para vocês olharem o mercado futuro, para a gente ver se o mercado vai abrir caindo ou se ele vai abrir subindo, se ele vai abrir bullish ou se ele vai abrir bear. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Tem empresas que eu tenho uma facilidade de ter um amor incrível por essas empresas. Porque eu estou acompanhando, eu acompanho os números da empresa, eu acompanho o CEO da empresa, eu acompanho o que ele fala no Twitter, eu comento no Twitter. Então, são coisas que tá dentro da minha vida e eu sei, cara, isso aqui tá barato. E eu vou dar outra dica para vocês. Sabe quando é que a gente sabe o que é que tá barato? Aquilo que a gente acompanha os preços. Eu vou te dar um exemplo. Eu acompanhei por uma vida meu pai no Macro, no Brasil, fazer compras. Ele tinha um cartão do Macro, porque ele tem um boteco e ele compra tudo em quantidade. Quando meu pai entrava no Macro, ele já ia com o panfletinho que ele recebeu pelo correio e ele já tinha circulado de caneta o que estava barato. E eu dizia, meu pai sabe tudo. Meu pai sabia o preço do arroz da semana passada. Ele dizia, esse arroz está barato. Aí ele enchia o carrinho e dizia, meu Deus, como é que ele sabe? Porque ele pesquisa, Rico na Meca, ele sabe o preço do arroz, porque ele compra muito toda semana para fazer comida, ele vende comida no restaurante. Então ele compra muito arroz. Então ele sabe a qualidade do arroz, ele dizer, tio João é melhor, essa marca daqui tá barata, mas essa daqui não presta. Tio João tá barato e é um arroz bom. Por quê? Porque ele conhece. Você só sabe o que é bom e o que é ruim se você tem conhecimento. Eu, quando olho uma empresa na bolsa, que eu tô atacada aqui essa semana, esperando umas decisões para comprar uns negócios. E aí eu fico mandando no nosso grupo, que a gente tem um grupo de análise, eu deixo Yasmin e Jonatas louco. Eu fiz, gente, olha isso aqui, olha o que aconteceu. Amanhã vai ter resultado. Amanhã essa empresa vai dar resultado. Vamos ficar ligados, em 9h30 da manhã o mercado abre, o mercado tá... Enfim. Por quê? Porque eu tô acompanhando, mas eu não consigo acompanhar as 7 mil empresas da Bolsa de Valores. Eu consigo acompanhar aquelas empresas que eu tenho uma atração. Assim, tem uma coisa que me atrai nelas para eu continuar lendo os relatórios e isso faz com que eu ganhe dinheiro nessas empresas, porque eu estou de olho. Quando eu entro no supermercado lá, ou no Macro, da TD Ameritrade, eu já olho, eu já sei. Menina, olha o que aconteceu aqui, 10%, ontem já tinha caído 5%, semana passada estava 243, baixou para 280 ontem. Então, você está acompanhando. Então, por que eu quero falar isso comigo? Magda, com certeza você vai ter resultado nesse setor. Porque o que você gosta está nos seus olhos, está no que você falou aqui. Meu marido é da área de alta tecnologia, de cyber. Então, ele tem uma opinião muito crítica sobre tudo isso que está acontecendo, porque ele está trabalhando nessa área. Ele sabe para onde está indo. Ele sabe os investimentos. Ele sabe as empresas que são ruins de cyber. Ele sabe as empresas que, startup, que está devendo muito, que qualquer crise vai ser a primeira a ser levada. Ele sabe empresas que estão com caixa bom. Ele sabe as empresas que vão decolar, que estão com pesquisas engatilhadas. Ele sabe as empresas que estão lançando equipamentos e que vai ser um bull e que a gente só vai ficar sabendo depois que a ação da empresa repercutiu. Então, assim, meu conselho é não escutem a dica de Magda, dessas dicas que ela deu, porque ela está muito a fundo nesse tema. Você vai comprar e você não vai acompanhar. Então, é importante assim, meu marido, ele tem a conta de 401k dele, ele tem uns 6 a 7 ativos só, que são mutual funds e ETFs, né? A mesma coisa, praticamente, com algumas pequenas diferenças. Mas ele fala para mim, a minha conta de aposentadoria não é a conta que eu quero aventura. Uhum.
Eu tenho 2 contas também. Eu tenho a minha conta de aposentadoria, que quem assistiu a minha última imersão, né, abrindo a carteira pública, eu mostrei que a minha conta de aposentadoria está toda em ETF. Por quê? Porque eu não quero aventura na minha conta do CEP. Já a minha brokerage, minha filha, ali o céu é o limite. Ali ou a gente enriquece ou enriquece, né? Não, Rico Namek? Ou a gente vai ou a gente vai. Porque eu estou enxergando muitas oportunidades. Então, assim, você só vai enxergar a oportunidade quando você tiver conhecimento. Meu avô, ele entendia de plantação, porque ele vivia disso, de leite, de saber quando é que a galinha, que não sei o quê, que não sei o quê. Quem trabalha vendendo carro sabe quando o carro é bom. Já viu? Quem trabalha vendendo carro, ele sabe comprar carro usado. Esse carro tá novinho, o Magda rodou, Magda trabalha na universidade, cuida bem do carro. Esse carro tá um chuchuzinho para eu comprar. Porque ele entende de mecânica, ele olha o carro, sabe quanto é que tá rodado, ele olha ali, abre o motor, ele olha por debaixo do carro, ele diz, eita, que oportunidade de comprar esse carro de Magda, é aqui que eu vou me jogar. E você não sabe discernir o que é bom e o que é ruim, porque você não tem conhecimento, tá? Então, se eu fosse dar um conselho para vocês, não sigam o amigo do forró, nem a própria Rica na América, sabe por quê? Eu tô comprada em alguns setores que eu tenho muito conhecimento. Eu perdi uma oportunidade em 2008, que eu digo pro meu marido, é a frustração que eu carrego na vida. Eu fiquei com medo em 2008, porque o mercado realmente, eu tinha pouco tempo de mercado financeiro. Foi um baque muito grande, devastou real. Tem até um filme, quem quiser assistir, chamado Too Big to Fail. Esse filme é maravilhoso. E eu estava muito tensa nessa época e investi muito pouco. E carreguei essa frustração e agora entrou numa crise, eu consigo ver com clareza, eu estou entrando comprada. Então, Magda, todo esse conhecimento fez com que você... Quais foram as primeiras modificações que você fez no seu 401k, que eu estou curiosa? No 401k eu não mudei. O 401k eu deixei do jeito que está, realmente é a mesma coisa, né? Porque ele é administrado, a minha empresa paga para que ele seja administrado, então eu não mudei, mas eu estudei o que estava lá dentro. Antes eu olhava e ficava, eu tenho a menor ideia do que é isso aqui. Depois, durante o curso, eu abri e vejo, olha, esse Mutual Fund ele tem uma data, por que ele tem essa data? Porque essa data aqui é que eles acham que eu vou estar me aposentando. Então, o que tem lá dentro? E aí, com aquilo, sabendo daquilo, que era para longo prazo, né? E aí, eu comecei, quando eu olhava para os ETFs que eu queria, eu comecei a pesquisar da mesma maneira, porque eles estão aqui, qual é o rendimento, isso aqui vai ser renda variável, então quer dizer, isso aqui vai para o meu 401k, not 401k, I'm sorry, for the Roth IRA, vai para o Roth, porque nessa aqui eu posso ter eu tenho mais flexibilidade para escolher o que eu quero colocar, mas eu não vou tomar decisões ruins, porque agora eu sei o que é bom, o que é bom para essa carteira. Né? Como você diz, não tem nada bom ou ruim. O que é bom para essa carteira? O que é adequado para essa carteira? Como que eu começo a diversificar? Porque realmente o que eu tinha era 100% em estoque. Completamente errado. É por isso que estava dando tudo errado. Né? Hoje ela está mais balanceada, eu estou balanceando à medida que eu estou fazendo os aportes mensais, então estou balanceando. Não vendi nada do que deu errado, porque aquilo também, se é para longo prazo, eu vou deixar lá. Vai recuperar. Vai recuperar, exatamente. E então tomando essas decisões com entendimento. Então, eu estou muito tranquila. Eu vejo que assim, tem dia que tá tudo vermelho. Falei, não tem problema. Esse é o ciclo econômico de agora. Uau. Quando isso bombar, isso vai me dar muito retorno e é para longo prazo. Né? Eu não quero ficar mexendo. E aí eu tenho paralelamente aquela brokerage account que não é aposentadoria, Roth, onde eu também aventuro um pouco mais. Com pouco, né? Com pouco dinheiro. Eu sou mineira, então não coloca muito de uma vez. E eu vou aventurando, tentando essas empresas que são as Team Baggers. Team Baggers, uau! Piralint! Piralint, aprendi com você, aprendi através do Piralint, através de você com Piralint. Uau! Então, aventurando um pouco mais naquelas e realmente aprendendo, e é muito bom. Eu digo, gente, por que eu não fiz isso antes? Mas eu não sabia antes que tinha Ricos na América. Foi quando eu soube que tive. Linda. E deixa eu falar uma coisa para você, eu vejo que o seu inglês ele é muito, muito, muito bom.
E você, quando a gente fala inglês fluente, a gente tem um universo de oportunidades, tem muito curso de americano aí no mercado. E a minha pergunta é, por que que você decidiu fazer um curso em português e não fazer um curso? Ah, não, eu entendi aqui nesse vídeo dela a necessidade de eu me organizar, mas deixa eu ver aqui se outros cursos no mercado americano, ainda continuo com o meu inglês. E por que que você não fez o curso de um gringo? Quando eu estava olhando cursos, na verdade eu não olhei muito a fundo, porque esse ano é que eu tive essa intuição, acho que realmente assim, Deus falando comigo, você precisa aprender isso, está perdendo tempo, perdendo dinheiro, né? Perdendo a chance do seu dinheiro trabalhar mais para você. E eu sentia que eles vendiam o peixe. Era sempre vendendo o peixe. Porque é o interesse deles vender o peixe. E o Ricos na América era vender a aula de como você pesca e como você escolhe o peixe certo. Então, para mim, esse foi o grande diferencial. Até mesmo no super plano já deu para notar isso, que era aprender como que você pesca. Então, quer dizer, eu falei, no super plano eu já estou adquirindo tudo isso, né? Já tinha as planilhas que foram disponibilizadas. E eu falei, não posso perder a oportunidade de aprender a pescar bons peixes e aprender realmente a identificar os meus objetivos e qual que deve ser a timeline, o tempo de execução de cada um deles. Por exemplo, eu comprei o meu apartamento no meio da pandemia, que foi uma época excelente, mas antes de comprar, eu tinha feito 2 workshops para quem vai comprar pela primeira vez, porque eu nunca tinha tido o meu próprio imóvel. Então, eu fiz 2 workshops. Nesse workshop, são 2 workshops de 2 dias inteiros, e depois você tem uma sessão de aconselhamento com um especialista. Então, eu entendi que eu falei, não, e demorou 5 anos para eu poder vir comprar, porque eu entendi que o que eu precisava. Eu precisava, não era só do down payment, eu precisava de closing costs, eu precisava de muita coisa. Então, quer dizer, aprender a pescar primeiro, né? E aí você começa a escolher os peixes. Então, para mim, o grande diferencial, eu acho que foi esse. E o fato de ser voltado para a comunidade brasileira, para o imigrante, me atraiu muito, porque eu acho que é uma coisa que você tem a sua linha própria. Você, Verena, com Ricos na América. Ninguém mais está fazendo isso. Né? A sua linha própria é o seu campo próprio. E eu falei, e o fato de ter uma comunidade inteira por trás de brasileiros no suporte, para mim foi um diferencial enorme. E se tem alguma coisa que eu posso comprar de brasileiro, eu vou comprar de brasileiro. Gente, que linda! E o que você achou do suporte? Fala aí um pouco para a gente com relação ao curso. O que você achou que mais te ajudou? Porque, assim, é muito importante para a gente saber o que é que está mais levando vocês aos resultados. Isso a gente roda pesquisas, não sei se você preencheu alguma, mas a gente roda muita pesquisa, porque a nossa intenção é ver o que é que está sendo diferencial para a gente estar ou investindo mais, investindo menos naquilo que vocês consideram que não está dando muito resultado. O que é que mais deu resultado de tudo que você participou aí dentro do curso? Os grupos de estudo e os hot seats. Porque as aulas gravadas são excelentes, quer dizer, são indispensáveis, né? São realmente indispensáveis. No grupo de estudo, tem muita gente trazendo perguntas ao vivo que você talvez nem tinha pensado. Aí acende uma luz, fala, opa, olha lá, eu devia ter pensado nisso, o que eu faço com isso? E é interativo, então cria aquele senso realmente de comunidade. É muito mais gostoso quando você aprende junto. Muito bom. E os hot seats também, trazendo o suporte, é fantástico. O time RNA, você realmente montou um time, a sua imagem e semelhança. O povo está prosperando. São, assim, fantásticos, né? Eles são extremamente inteligentes e é uma combinação que às vezes não é normal, que é a pessoa ser muito inteligente, muito capaz e ser muito disposta a ajudar, né? Ter humildade. Então, é um time fantástico. E os monitores são uma graça. Eu amei a apresentação deles no primeiro hot seat. Amei a apresentação deles, o que eles fizeram que ajudou a evoluir. Então, eu anotei tudo aquilo. Falei, olha, isso realmente, cada etapa, vai aprendendo executando, executa no seu próprio tempo. O seu perfil não é o perfil de todo mundo.
Então, não se sinta que você tem que fazer como o outro fez, só porque o outro fez. Então, isso cria aquele senso de comunidade, realmente, que eu acho que diferencia o curso de outras coisas que estão na praça. Muito bom. E depois que você aplicou tudo isso até hoje, que você fez, quais foram os seus maiores resultados? Se você pudesse listar para a gente. Meus maiores resultados são... O maior de todos, eu digo que é o conhecimento, porque é uma coisa que é uma riqueza que ninguém tira de mim, independente de se a bolsa vai para cima ou para baixo, independente do ciclo econômico, o conhecimento ninguém vai tirar de mim. E o fato de eu ter a confiança de fazer os aportes constantes para o meu Roth e para minha brokerage account. Eu já, depois do curso, o que eu já investi bastante, né, na Roth e brokerage, sem ser Roth, né, a outra. Traditional. Traditional. E na a minha reserva de emergência, deixa eu achar aqui em português, ela estava depletada porque eu comprei apartamento recentemente, e é para isso que eu tinha gastado. Então, identificar realmente qual que é o meu budget e o que eu preciso. Então, eu comprei o curso que foi março. De março até agora, eu já coloquei 3 meses na reserva de emergência e continuo fazendo as transferências automáticas para chegar no final do ano com mais de 6 meses. Porque eu tenho mortgage, essas coisas, então, quer dizer, não é um custo baixo que eu tenho mensal, mas porque o meu budget está organizado, eu consigo fazer esses depósitos na minha savings account, crescendo a minha reserva de emergência e crescendo a minha reserva de oportunidade. Então, e esses são termos que eu não saberia falar em janeiro, fevereiro. Eu não saberia falar essas coisas. Hoje, a desenvoltura de poder conversar sobre isso, eu acho que é muito legal. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha só, eu vou contar uma coisa que não é nem para eu falar, porque meu marido fica dizendo, você não pode falar isso na internet. Mas vou falar uma coisa para vocês. Esse ano que vem, no final do ano, se o final do ano o mercado ainda não tiver meio... A previsão é que o mercado comece a se recuperar. Previsões, né, sabe? A gente não pode afirmar nada. Mas existem previsões que o mercado pode começar a se recuperar no final do ano. Porque agora está sendo os maiores apertos fiscais. Agora é a época que o avião está em turbulência real. O mundo não sabe o que, é que vai acontecer, como é que o Fed... Porque assim, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que o mercado corrige? O mercado financeiro detesta incerteza. Vocês, seres humanos, detestam incerteza. Tudo que tem incerteza te dá medo. Vou dar um exemplo. Quando você veio para os Estados Unidos, muitos de vocês ficaram com medo da incerteza. Eu estou saindo do Brasil, se algo der errado, eu tenho a casa dos meus pais, eu tenho conforto, segurança. Eu estou indo para a incerteza. A incerteza, ela te dá medo. Então, todo momento que o mundo passa por incertezas, as pessoas ficam com medo. E na hora do medo, conjunto com a falta de conhecimento, elas resgatam o que está lá no desespero. Elas pensam assim, meu Deus, vai ter recessão, a situação vai ficar preta, eu vou perder tudo que eu tenho no banco. Aí ela vai para o banco, todo mundo corre para o banco, vai lá e resgata o seu dinheiro, e nisso o mercado desaba. No momento de incerteza, hoje eu estava vendo o balanço, né? Saiu o balanço ontem do Snapchat, dizendo, aterrorizando mais o mercado das redes sociais. Por quê? Falando a situação real das empresas. Olha como é um ciclo, é um efeito, efeito dominó. Olha só. Você que está me assistindo fica com medo. Vai ter recessão. Aí você para de gastar. E as empresas param de vender. E elas começam a reportar o quê? A diminuição nas vendas. Aí o mercado fica com mais medo ainda. E as pessoas param mais de gastar e as empresas vão perdendo rendimento no meio dessa loucura e dessa instabilidade. Então, o Snapchat ontem reportou o quê? A situação complicada que eles estão vivendo. Aí o que foi que aconteceu ontem, de manhã? As redes sociais desabaram. Por quê? Porque se as empresas faturam... Olha que coisa legal de vocês entenderem. Se as empresas
Walmart, Amazon, empresas que anunciam nas redes sociais, elas param de vender, elas cortam os anúncios. E se elas cortam os anúncios, diminui a receita das grandes titãs, que é o quê? Facebook, Google e Amazon, que também está aí entrando pesado nessa parte de anúncio. E aí o que acontece? O mercado desaba. Isso significa que as empresas são ruins? Isso significa que as empresas não, vão deixar de ser líder de mercado? Isso acontece se as empresas estão endividadas e vão falir? Não. A Apple perdeu quantos por cento agora? Ó, vou entrar aqui só para falar da Apple. A Apple, que é a primeira empresa trilionária do mundo. Vamos ver quanto é que a Apple perdeu. A Apple perdeu, nesse momento que eu estou fazendo essa live, 23,42%. A Apple é uma empresa, assim, simplesmente blindada. É uma empresa que tem muito patrimônio, tem muito caixa, é uma empresa muito estável. É uma empresa que, quando ela lança novos produtos, as pessoas dormem em tendas para comprar os seus lançamentos. É a primeira empresa trilionária do planeta. É a empresa que o Warren Buffett mais acredita e investe. Então, assim, por que a empresa está corrigindo em quase 24%? É irracional. Se você olhar os dados, se você olhar para os dados, não olhe para a Verena, não, que Verena é um ser humano que erra. Olhe para a Deira. Meu marido também é pesquisador, viu, Magda? Tudo aqui em casa é Deira. Até para fazer um budget, ele vem com esses negócios, essas anotações dele. A gente está escolhendo um cartão de crédito que vai ter uma aula aí massa. E a gente está pesquisando muito sobre cartão de crédito. Para você ter uma noção, ele fez um gráfico dos cartões de crédito. E nesse gráfico ele descobriu o cartão de crédito que mais pontua. Enfim, vai ser uma aula massa que eu vou dar para vocês aí, que a gente está preparando. Mas meu marido é tudo. Você não consegue conversar com ele no mundo da emoção. Eu detesto emoção. Você tem que trazer para ele os dados. Ó, X mais X, porque eu analisei. Senão não funciona. Então aqui é o mundo, o mundo pragmático. Então por que eu estou falando isso para vocês que estão me assistindo? Você tem que analisar o que está acontecendo de forma fria, não da forma da fofoca no trabalho, do amigo da cerveja do final de semana. Porque é nisso aí que você se lasca. É nisso que você compra casa cara, é nisso que você compra casa barata. Quem começou e entendeu e tinha conhecimento, quando viu a taxa de juros e viu que o preço das casas ainda estavam baixo, aproveitou naquele momento e comprou. E agora tudo tá caro, as taxas de juros vão começar a subir. Gente, a situação vai piorar. Não tem para onde correr. O Federal Reserve só tem duas saídas. Ou ele aumenta a taxa de juros para frear o consumo e a gente tentar conter essa inflação, ou ele vai deixar o mercado colapsar, que ele já fez isso no passado, em 2008, e foi a pior coisa que os Estados Unidos fez na história do mercado financeiro. Foi deixar a quebra do Lehman Brothers, porque causou um ofurô no mundo inteiro. Causa o quê? Você que não tem conhecimento, que está passando ali na frente do jornal com seu café, meu Deus, os Estados Unidos está quebrando, e aí o mercado desaba mundialmente. E os Estados Unidos vive da confiança dos seus investidores. Ele não pode deixar o mercado colapsar. Então, ele vai pisar na taxa de juros. E a taxa de juros vai para o céu, é o limite. E a nossa high yield savings account talvez volte aí no curto prazo para os dados que estavam antes da pandemia, que ela estava rendendo 2,20 antes da pandemia. Então, high yield, previsões aqui, mercado financeiro para esse ano. High yield savings account sobe. Taxa de juros de compra de casa sobe. A quantidade de casas que são vendidas cai. Mercado se estabiliza. Verena, vai ter crise? As casas vão estar baratas? Não. Por que as casas não vão estar baratas? Porque o mercado mudou desde 2008 para cá. Os bancos estão sendo muito mais rigorosos com quem está tomando crédito. Só se houver uma recessão profunda, as pessoas perderem muito seus empregos, muita gente ficar desempregada, aí sim vai ter um colapso no mercado imobiliário. Porque pessoas sem emprego não têm dinheiro para pagar mortgage. A maioria dos americanos estão endividados. Muita gente não tem dinheiro para pagar o mortgage do mês que vem se ficar desempregado. Falta de reserva de emergência. Enfim, só é um panorama que eu queria dar para vocês entenderem para onde tudo está indo e para onde vocês têm que focar aí nos próximos meses. Focar na sua reserva de oportunidade, porque até o final do ano vai ter muita volatilidade aí no mercado e quem tiver com dinheiro para comprar, aproveita as oportunidades sem esquecer da reserva de emergência. Porque talvez tenha uma possibilidade de recessão. Não significa que vai ter uma recessão. Mas se não tiver recessão, o dinheiro está na conta e você não gastou. E se tiver recessão, você está organizado na América, entendeu? E para encerrar com chave de ouro,
Me fala o seguinte, como você se sente com tudo isso que você tem conquistado? Eu me sinto empoderada, animada, muito contente, muito grata, porque realmente em poucos meses o que a gente aprende, o que a gente consegue executar, eu não sei, eu nunca, acho que eu nunca ouvi dizer que isso seria possível. E se você fosse dar um conselho para lá atrás, você estava lá atrás, meu Deus, eu recebo mensagens diárias. Eu não aguento mais aparecer você no meu YouTube, não sei o que. E gente depois que vira meu aluno. E você estava lá naquele momento, meu Deus, não aguento mais ver isso. É esquema, é pirâmide. Essa moça tá me dando golpe, é falcatrua, vou perder meu dinheiro. Mais uma brasileira aqui para dar jeitinho e dar golpe na América. E depois disso tudo, daquela Magda que estava no passado. Qual o conselho que você daria para aquela Magda? Porque ela está te assistindo aí, viu? Tem muita Magda aí nessa live. Eu diria se inscreva para o Superplano, não perca a oportunidade, porque o seu leque já vai abrir, o tanto de dados que você apresenta e as referências que você faz, quer dizer, não são coisas tiradas, não é porque você acordou achando aquilo. Né? Existem dados que dão fundamento àquilo que você está falando. A sua credencial, né, toda a experiência que você tem, tanto acadêmica quanto na prática, na indústria, e não perca tempo. Faz o super plano. Eu vou tentar assistir todas as aulas. Se tiver alguma pergunta, pode me perguntar no chat que eu vou responder. Se alguém tiver tão incrédulo como eu, pode fazer que eu vou responder eu estando no chat. E o fato de que o Ricos na América é um programa que está trazendo também dignidade. Quer dizer, a gente assiste todas as lives. Eu tenho assistido várias, talvez não ao vivo, mas depois, de vários alunos, como que traz dignidade para a comunidade brasileira. Eu acho que isso não tem algo igual no momento. Eu não vejo algo igual no momento. Então, é isso. A Magda que está me ouvindo, assiste o Super Plano e no final você vai ver que você não vai conseguir, vai acordar de madrugada para assegurar a sua vaga no curso. E, Verena, que Deus te abençoe e abençoe seu time. Vocês realmente é isso, né? Trazendo essa dignidade para a comunidade, ensinando que as pessoas podem aprender, independente da situação imigratória ou econômica delas, elas podem aprender e podem fazer mudar o futuro delas e das famílias delas. Né? Eu sei que aquilo que você faz, você enfrenta muita oposição, a gente ouve isso, eu imagino que enfrente muita oposição, mas sabe que para cada oposição que você tem um time enorme aqui que te apoia e que te abençoa também. Ai, Rico Namek, é isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Desde que eu cheguei nos Estados Unidos em 2013, eu sempre falo do ciclo da prosperidade. Eu montei um evento que era non-profit, uma organização chamada Brazilian Business USA, no qual nós dávamos palestras no consulado, fazíamos eventos para ajudar o brasileiro a se reerguer aqui na América. Era uma coisa que eu fazia parte do meu trabalho, porque eu também sempre empreendi, e acabou que o BBU ficou para trás justamente porque ele é non-profit e todo mundo que trabalhava no projeto acabou que em um determinado momento que não conseguiu se doar. Foi uma grande lição que eu aprendi. Nunca faça um projeto 100% non-profit, porque ele vai quebrar. Por quê? Porque tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro. Não para de viver no mundo da fantasia, você que está me assistindo. Não existe nada nesse mundo dos homens que funciona sem dinheiro. Todo mundo que está aqui por trás está recebendo. Todo mundo que está trabalhando, quando você paga, você tem que pagar filmmaker, você tem que pagar edição, você tem que pagar a galera que está no suporte, você tem que pagar. É muito gasto. Tem impostos, tem uma série de outras coisas, regulamentações aqui da América, advogado, contador, enfim. Mas, nessa época do Brazilian Business USA, a minha apresentação era a parte de economia, né? Tinha meu sócio Ricardo, que ele falava mais a fundo de empreendedorismo, e eu falava um pouco da parte econômica. E eu falava o seguinte, gente, vou falar aqui para vocês um pedacinho do que eu falava nessas apresentações. Eu acredito muito no ciclo da prosperidade. Nos Estados Unidos, tá? Eu não sei se vai dar para eu mostrar agora, mas está aqui até no meu celular. Vou ver se eu consigo mostrar para alguns de vocês que estão aqui agora rapidinho, que eu acho que isso é importante. Meu marido me mandou no celular uma foto, tá? Eu falei isso até na aula da gente, na nossa imersão. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar com mais clareza.
Aí nesse gráfico tem falando o seguinte: a média de renda dos grupos étnicos que migram para os Estados Unidos, tá? E aí tem todos, tem o americano branco, o americano negro e tem outros países. Vocês conseguem ver aí a bandeirinha do Brasil? Alguém está conseguindo enxergar aí a bandeirinha do Brasil? Não. Por quê? A nossa comunidade ainda é muito segregada. A comunidade chinesa é muito mais forte, a comunidade judaica. O que te fortalece aqui na América são as comunidades. Um compra do outro, um fortalece o outro, todo mundo cresce. Aí você fica assim, ó, o brasileiro fica assim, ele vem do Brasil, com aquela mentalidade que a gente tinha do Brasil, que é o quê? Um país escasso. Um país que foi o quê? A nossa colonização foi uma colonização traumática, diferente da... A dos Estados Unidos também não foi fácil, mas teve outro caminho. A gente vem com aquela mentalidade que a gente não merece, que o brasileiro é o nosso inimigo. E aí o que é que a gente chega aqui na América? A gente faz a mesma coisa. A gente só fala mal do brasileiro, a gente não entende que dentro da nossa comunidade tem pessoas igual a Magda, uma PhD cientista. Tem Carla ontem, engenheira. Tem Roger vendendo espetinho, trabalhando dignamente com sua esposa. Tem Lúcia que está nessa live. Tem Zé Lima, uma bênção na nossa comunidade, um menino bom, de coração bom. Os monitores são voluntários. Todos os monitores do RNA são voluntários. Você entende? Não existe só o brasileiro picareta. Existe Magda, existe Zé Lima. Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que se juntar, porque você é o reflexo do Brasil. Tem gente que fala assim, os brasileiros, em terceira pessoa, me dá um nervoso. Eu fico, meu amor, você tá falando mal de você, eu fico nervosa. Eu não gosto que fale mal de brasileiro, porque tá falando mal de você. Tá falando mal de você. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar mudar essa realidade. Porque se a gente sobe pro ranking, é dinheiro no bolso de todo mundo que tá nessa live. É o ciclo da prosperidade. É o ciclo que, se Magda ganha dinheiro, ela compra o curso Ricos na América. E ela ajuda Jonatas. E ela ajuda a Ana Maria, que é uma aluna que também está trabalhando no time. E ela cria um ciclo para quê? Para a prosperidade na vida de Vilma, que a gente consegue botar mais ads. Se a gente consegue alcançar mais pessoas no YouTube, no Instagram, a gente abençoa mais famílias. A gente tira mais brasileiros da escuridão. Então, parem de jogar contra vocês. O que a gente tem que entender de forma coletiva é como sair dessa situação de forma coletiva. Não é um problema. Eu tenho 89 mil imigrantes no meu canal. É generalizado. Tá certo? Então, Verena, porque o cara botou também uma loja de brigadeiro do lado da minha. Olha que pensamento de ervilha que você tem. Eu fiz uma entrevista com Renata, da Tiny Bee. Depois procura ela lá e manda um beijo até para ela, dizendo que você estava aqui na live. Renata, da Tiny Bee, ela tem uma empresa de brigadeiro aí do lado de Magda, em São Francisco. Renata vende para o mundo inteiro. Renata não está preocupada com Janaína, que está botando loja de brigadeiro na frente dela, não. Renata está preocupada em montar um marketing top de linha e vender para o americano, e vender para o chinês, e vender para o judeu, e vender para o país inteiro. Ela não está preocupada com aquela mentalidade do brasileiro. Ai, meu Deus, botou do meu lado, vai tomar 2 clientes meus. Eu não estou aqui na internet preocupada. Ai, meu Deus, com pessoas que estão publicando conteúdo. Teve um abençoado que copiou o evento inteiro do Superplano e vocês me mandaram no direct. Um abençoado com 900 seguidores. Eu fiz, como é que a pessoa quer começar na América, né? Já copiando tudo do outro, que não sou eu, porque isso não vai impactar na minha vida, porque meu conteúdo é eu. Meu conteúdo é reflexo da minha personalidade. Então não tem como eu copiar, porque sou eu. Você nunca vai conseguir copiar um ser humano. Eu sou eu e você é você. Você pode assistir a live, uma pessoa, me copiar minha live, escrever tudo que eu falei, e ela ir pro Instagram dela e falar, não vai ter o mesmo efeito. Porque Verena é Verena, Magda é Magda, Roni é Roni. Então, assim, gente, escuta o que Magda tá falando. Sabe por quê? Para de ficar querendo botar mensagenzinha, achando que tá me pegando. É porque ela tá fazendo curso para ganhar dinheiro. Quando você vem pintar meu deck na minha casa, você tá fazendo o quê? É trabalho voluntário? Quando você tá fazendo sua faxina, é trabalho voluntário? Quando você tá na sua grande empresa trabalhando, é trabalho voluntário? Todo mundo aqui no RNA recebe. É uma empresa. Óbvio que você vai ter que pagar. Quem é que vai pagar a conta? É você que vai pagar meu imposto?
É você que vai pagar 15 pessoas que trabalham comigo? Não existe isso. Então, parem de ser bobos. Parem de ser bobos. Sabe por quê? Enquanto você é bobo, a nossa empresa está crescendo. Magda está crescendo, os alunos, o time RNA está crescendo. Entendeu? Então pare de ser aquele da invejinha, aquele bobinho, aquele do olho, daquele olho do Zorra Total. Oh, Magda, tenho 401k, eu não tenho nada. Não seja essa pessoa. Abençoe a vida de Magda. Libere gratidão para a vida dela. Sabe por quê? Porque quando você libera a gratidão é quando você me abençoa que sua vida abre. As travas que estão no seu coração se abrem. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais Deus me abençoa 10 vezes mais. E eu não estou preocupada aqui com o seu elogio, não. Não estou preocupada. O meu elogio de verdade não está vindo dos meus alunos. O meu elogio de verdade não está vindo do Instagram. Está vindo de outro lugar. A minha bênção para acordar todo dia está aqui não está vindo do seu haterzinho, não. Eu nem vejo, para ser sincero, porque hoje a gente tem uma pessoa no time que só responde essas mensagens e bloqueia essa galera. Eu não estou nem vendo. Eu não estou nem tendo acesso. Eu estou preocupada em entregar um conteúdo maravilhoso para você e transformar a sua vida. Esse está sendo o meu papel aqui. Então, para a gente encerrar essa live, pensa no ciclo da prosperidade. Se Magda ganha mais, Magda contrata mais pessoas para limpar a casa dela. Magda compra mais bolo de brigadeiro. Magda, ela usa mais o serviço dos brasileiros. Ela contrata as meninas contratam mais babysitter brasileira, porque brasileira não gosta de babysitter americana. A gente reforma com dinheiro, a nossa comunidade reforma mais a casa. E a gente contrata mais o serviço de Zé Lima. E a gente contrata mais eletricistas. E todo mundo ganha. Não é Verena só, não. Abre a cabeça, Rico na América. Abre a cabeça. Aquela vidinha sua no Brasil de interior acabou. Aqui não tem mais a cerca do seu vizinho para você pedir açúcar, não. Aqui é a maior economia do mundo. Aqui todo mundo que está nessa live pode enriquecer, todo mundo pode prosperar e você não precisa diminuir o meu trabalho para crescer, não. Você não precisa, não. Você só precisa ser uma pessoa digna, ter muito caráter, ganhar dinheiro de forma honesta. Porque todo mundo que está aqui, Deus fala na Bíblia. Todo trabalhador merece seu salário. Isso é o quê? Promessa. Isso é promessa. Ninguém aqui na América trabalha de graça, tá certo? Bota isso na sua cabeça. Leva essa mensagem adiante. Vamos tentar mudar essa comunidade. Eu sou uma pessoa só, mas cada um de vocês, essa live depois vai bombar no YouTube. Cada um de vocês é ferramenta de transformação na nossa comunidade. Você consegue chegar a lugares que eu não vou chegar. Você consegue mudar a vida dos seus pais. Você consegue mudar a vida da sua família, da sua igreja, da sua comunidade. Eu consigo até onde eu tô tentando aqui com muita luta, com muito trabalho duro, tá certo? Então eu desejo, sabe o que eu desejo para você? Que você prospere. Porque a sua prosperidade é a minha prosperidade, tá certo? E, Magda, você tem alguma mensagem final para a gente encerrar com chave de ouro? Eu sou muito grata pela sua vida. A sua mensagem hoje alcançou, sabe o quê? Vai alcançar muitas doutorandas, vai alcançar muitas mestrandas e vai abrir o olho delas, que vai entender que, através de você, você vai tocar essas pessoas que Verena talvez não conseguiria. Eu diria, não perca tempo. O momento é agora. Se você está vendo isso, questionando, será por que eu estou vendo isso? Talvez Deus esteja trazendo isso para você hoje. Então, não espere. Esse é o momento, ainda que você tenha pouco, que você não tenha nada, talvez, para começar a investir. Comece a aprender. E comece a trabalhar bastante. Beijo no coração, Magda.